Vocês estão bem? O tema da nossa EBD é vida cristã. E o pastor, Mama Cássia, mandou mensagem para mim: filho, você pode ministrar? Eu falei amém, mamãe. E como sempre a gente faz, né? Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente fale acerca desse tema? Porque sabe, querido, que pode vir sim ao conhecimento humano, né? A gente tem capacidade, a gente tem o intelecto para simplesmente pegar um tema e buscar na palavra. Ou buscar no YouTube, ou buscar no Google, em qualquer lugar. Mas uma coisa é você buscar no seu próprio intelecto, outra coisa é você buscar na dependência do Espírito. Você saber exatamente o que o Espírito Santo quer passar para a igreja acerca daquele tema. Porque se a gente for analisar, a vida cristã é um tema que envolve exatamente tudo da palavra, de Gênesis e Apocalipse. Ou seja, é a vida daquela pessoa que segue a Cristo. E aí a primeira coisa que veio ao meu coração foi que uma vida cristã ela tem que ser pautada no amor. Porque veja como é engraçado, Jesus ele disse bem assim: vós sereis conhecidos como os meus discípulos se amardes uns aos outros. Então o primeiro princípio, o primeiro fundamento do cristianismo é o amor. E se você parar para observar, esse conceito de amor tem tentado ser disturpado, distorcido, enganado. As pessoas têm dito aí afora que o amor, toda forma de amor é válida, mas a gente sabe que pautado na palavra isso é uma mentira. Então, baseado nesse falso ensino, nesse engodo que de fato vem de Satanás e não de Deus, ele vai dizer ali que toda forma de amor é válida. Então você vai ver ferindo princípios da palavra, onde Deus diz que o homem foi dado à mulher e a mulher ao homem. E aí a forma de amor do mundo é não, homem com homem pode, mulher com mulher pode. E aí a gente fica distorcendo a forma do amor, o verdadeiro amor, o amor do tipo de Deus. É o que você percebe muitas vezes Satanás batendo, mas perceba que isso tudo está escrito na palavra, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muito esfriaria. E por que o amor esfriaria? Por causa da falta do conhecimento de fato do que é o amor. E se você parar para entender, meu Deus, o que é ser cristão? E o Espírito Santo me levou a buscar na íntegra o significado da palavra cristão. E que muitas vezes a gente confunde, e é interessante porque se você parar para observar o nome Jesus Cristo, na mente de algumas pessoas vai parecer que é o nome e o sobrenome. Você concorda comigo? Talvez você esteja até dizendo no seu lugar: meu Deus, e não é não? Jesus Cristo é o nome, Jesus, o sobrenome Cristo. Mas não se trata de sobrenome, isso é um título. Porque no Novo Testamento se apresenta tanto esse nome, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, que as pessoas começaram a conceituar ou achar que Jesus Cristo era um nome e o sobrenome. Sendo que não se trata de um sobrenome. Se você tivesse que dar algum nome e sobrenome a Jesus, para aquela época, para aquela cultura, como eles tinham o costume de dizer, era Jesus / José. Ou seja, Jesus, filho de José, porque era de costume você mostrar a linhagem de onde ele vinha. Então o sobrenome estava sempre atrelado ao pai, à filiação paterna ou materna. Você vai ver em algumas passagens como Pedro é chamado Pedro Barjonas. E a mesma coisa você vai ver em algumas passagens Jesus sendo chamado Jesus / José. Ou seja, filho de José. Então se você começar a compreender que uma vida cristã ela tem ela é pautada não simplesmente em nenhum sobrenome, mas nenhum título, aí você começa a entender o porquê de sermos chamados cristãos. Então vamos começar a caminhar aqui um pouco na palavra. Cristo é um termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. Então, meu querido, tira esse conceito da mente de que achar que Cristo é um sobrenome. Cristo não é um sobrenome, é um título. E significa ungido, na tradução grego-português. Porém, na tradução do hebraico, porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego e o Velho Testamento no hebraico. Quando você vai buscar a tradução no hebraico, a palavra Cristo quer dizer Messias, ou seja, no hebraico aqui, Massian, se é assim que fala, transliterado para o português como Messias. Então perceba algo interessante: Jesus, Cristo, se trata de Jesus, ou ungido, Jesus, ou Messias. O que para o judeu daquela época, isso tem um significado muito forte, porque de fato eles passaram uma vida inteira aguardando a vinda do Cristo. Se você parar para analisar o nome Jesus, era um nome comum naquela época.
era um nome comum. Mesmo a gente não ouvindo na Bíblia outros nomes, outras pessoas com o próprio nome Jesus, mas era um nome comum. Era como Diego, Mateus, Pedro, Tiago, João. Então, era um nome comum. Mas quando você atribui a termologia Cristo ao nome Jesus, você está dizendo para o judeu daquela época que ele era o Messias. Aí você começa a compreender o porquê de tanta raiva de muitos religiosos da época. Porque se levantou nada mais, nada menos do que um galileu, um nazareno. Quem és tu, Nazaré? Né? Pode sair alguma coisa boa de lá? E aí simplesmente você começa a entender a revolta daqueles religiosos. Porque perceba, eles vinham de uma linhagem nobre, de sacerdotes, né? de reis e por aí vai. E de repente aparece um, nascido ali, na Galileia, cresceu em Nazaré, e simplesmente o pessoal começou a intitular como Cristo, o Cristo. Meu querido, isso causou muita revolta no meio do povo de Deus. Tanto que você vai ver a perseguição que o ministério de Jesus passou, justamente quando ele começou a ser intitulado como Cristo. Mas se você parar para observar, as escrituras, todas as escrituras falavam da vinda dele. As escrituras falavam de onde ele iria nascer, como ele seria, falavam sobre a morte e a crucificação dele. Mas perceba que eles estavam tão presos na religiosidade que eles estavam cegos em si mesmos. É tão forte isso que quando Jesus vai realizar milagres na cidade que ele nasceu, ele não pôde operar muitos milagres, justamente porque as pessoas não o reconheceram como o Messias, o Cristo. Olharam para ele simplesmente como o Jesus, aquele menino que nasceu lá, o Lucas, aquele menino que brincalhão, que brinca comigo. Você já parou para imaginar se o pastor Lucas de repente começa a entrar em uma nova unção, a curar, a levantar cadeirantes? Aí algumas pessoas vão passar a olhar para ele, gente, quem é Lucas? Melhor do que ninguém. É mais ou menos isso que aconteceu naquela época. Lucas, que cresceu comigo ministerialmente, que eu conheço a pregação dele, eu conheço a forma de andar dele, eu conheço a forma de falar dele. Então você começa a perceber o contexto que está se encaixando aqui para o nome Cristo. Então não se trata de qualquer título, não se trata de, ele é um advogado, ele é um juiz, ele é um promotor. Não. Está se falando de uma promessa de Deus se cumprindo na terra. O nome Cristo tem um poder em si só. Tem uma autoridade em si só. Era um nome, era algo muito esperado pelos judeus da época. E, vamos adiante. A palavra Cristo geralmente é interpretada como sobrenome de Jesus, por causa de várias menções a Jesus Cristo na Bíblia. A palavra é, na verdade, um título. Daí, o seu uso tanto em ordem direta, você vai ver Jesus Cristo, né? Como em ordem inversa, Cristo, Jesus, justamente por não se tratar de um sobrenome, mas de um título. Então você vai ver em algumas passagens da Bíblia, algumas passagens tratando Jesus Cristo e outras tratando Cristo Jesus, invertendo. Ninguém vai me chamar o meu nome é Diego da Silva, ninguém vai me chamar de Silva Diego. Mas você vai ver na palavra de Deus muitos nomes sendo chamados Cristo, Jesus, porque o Cristo era o título, é o ungido Jesus, o Messias Jesus. Então se cumpriu a palavra de Deus na vida dele. Amém? E os seguidores de Jesus são chamados de cristão, porque acreditam na doutrina de Jesus, o Cristo ou o Messias sobre quem falavam as profecias, o que os cristãos conhecem como Antigo Testamento, ou seja, o nome cristão vem exatamente daí, daqueles que são seguidores de Jesus, aqueles que vivem pautado nos princípios da palavra de Deus. Então você já entendeu primeiramente o porquê do nome cristão. Então, meu querido, não se envergonhe quando alguém te chamar de cristão ou quando você mesmo se intitular ser um cristão, porque o título cristão, ele é motivo de honra, de alegria. Então, vida cristã é para ser motivo de honra, de alegria. Mas por que diante da sociedade, quando nós usamos esse termo, eu sou cristão, pesa um pouco? Porque de fato o cristianismo ele meio que se diluiu, ele meio que está na cultura do mundo, ele está se distorcendo. Às vezes o cristão ele não tem mais um caráter como o qual a palavra respalda para que ele tenha. Às vezes um cristão não anda na verdade como ele deveria andar, porque ser cristão é exatamente você ser um pequeno Cristo. Então, se de fato você é um pequeno Cristo, você tem que andar como Jesus andou, você tem que falar como Jesus fala, você tem que viver como Jesus vive. E justamente por sermos falhos,
às vezes as pessoas apontam, quem aqui nunca ouviu? Acho que só eu. Você é cristão de verdade? Sabe naquele começo de caminhada em que você ainda está aprendendo a viver o evangelho, que você está aprendendo a praticar o amor, que você está aprendendo a ter domínio próprio, e de repente vem aquele incircunciso, aquela pessoa guiada não por Deus, mas por Satanás, para apontar o dedo e te acusar e dizer, bem que você é cristão de verdade? E aí você para, cai em si e começa, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, porque se alguém está olhando para mim e me questionando se eu sou cristão de verdade, algo está errado na minha vida. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, as pessoas do mundo, elas não conhecem a palavra de Deus, mas elas sabem quais são os princípios da palavra. Porque elas olham para você, se você falhar uma vírgula sequer, ela vai dizer, oxente, você não é cristão? Cadê o amor? Cadê a paciência? Cadê o domínio próprio? Cadê a alegria? Aí você começa a entender agora o que é uma vida cristã. É uma vida de fato de renúncia. É uma vida de fato que você tem que dizer assim, Senhor, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Em Mateus, veja que interessante, ainda falando um pouco sobre a terminologia do termo Cristo. Em Mateus 16, do 13 ao 17, eu vou ler para a gente ganhar tempo, mas se você quiser anota, Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos, certo? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, as pessoas estavam dizendo que Jesus era apenas mais um profeta que havia se levantado no meio do povo, sendo que um profeta com mais unção, porque estava realizando milagres, curas, etc. e tal. E aí Jesus vem e pergunta, e vocês? Perguntou ele, o que é que vocês dizem a meu respeito? Porque vocês estão andando comigo, vocês de fato estão vendo o que eu faço. Vocês têm aprendido aos meus pés, então o que vocês dizem que realmente eu sou? E veja o que é que Pedro responde. Aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Ele não estava falando do sobrenome, ele estava falando, tu és o Messias, tu és o ungido. Aleluia! E ele diz aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, ou em algumas versões, Simão Bar-Jonas. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por o meu Pai que está nos céus. Então perceba que dentro daquela cultura, daquela época, você ser chamado de o Cristo, não se tratava de qualquer título, querido. Se tratava do cumprimento da promessa de Deus para o povo judeu daquela época. Então, de fato, Pedro olha para ele e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas para ele ousar dizer isso, primeiramente, claro que foi revelado por Deus. Tanto que Jesus diz, não foi homem, nem carne, nem sangue que te revelou, mas Deus. Mas entenda, querido, Pedro já tinha desfrutado, de fato, de Cristo. Pedro já tinha desfrutado de coisas que Cristo já tinha feito na vida dele. Pastor Samuel ministrou sobre isso recentemente, ele falou um pouco do contexto quando Pedro, de fato, reconhece que Jesus é o Cristo. E ele larga tudo, ele larga as redes, porque Jesus disse para ele, ei, eu vou fazer você agora pescador de homens. Então ele simplesmente renuncia, abre mão de toda a sua vida e diz, agora eu vou viver para você, porque eu encontrei o Cristo. Amém? Vamos adiante. O termo cristão significa seguidor de Cristo ou pequeno Cristo, como eu já falei. O termo cristão veio provavelmente de Romanos. Não foi um termo que Deus disse, vamos chamar o povo agora de cristão. Não, foi um termo que veio dos romanos. Provavelmente ele veio intitulado pelos romanos. Por quê? Rotulado pelos romanos, os seguidores de Jesus em Antioquia, de cristianos. Ou seja, na época, os romanos, lá na Antioquia, que era um local, uma cidade, eles foram intitulados de cristianos. Pela primeira vez você vai ouvir na Bíblia o termo cristão, lá em Atos dos Apóstolos, é justamente nessa cidade de Antioquia. Eu vou ler para vocês. Embora seja provável que os romanos pretendiam tratar esse nome como uma ofensa, porque para os romanos o Cristo havia morrido, então se levantaram várias pessoas tentando segui-lo, imitá-lo, e simplesmente os romanos começam a chamar esses imitadores de Cristo de cristianos.
Para os romanos era uma ofensa, mas para aqueles que estavam vivendo a palavra, significava o quê? Ei, é alegria, é honra, porque eles estavam comparando a gente a Cristo. Então percebe a diferença, a ótica, a visão? Para o mundo, eles olham para vocês e falam, são os loucos, são os habitolados. Estão negando a vida, estão deixando de ir para uma praia dia de domingo para poder estar habitolado dentro de uma igreja. Mas ei, querido, diferente do mundo, para nós é alegria estarmos na presença de Deus. Para nós é alegria sermos chamados de cristão. Sabe que eu não me entristeço quando alguém diz, você largou sua vida, você não bebe, você não fuma, você não curte mais. Ei, quem disse que eu não curto? Tem curtição melhor do que estar na presença de Deus. Tem curtição melhor do que viver em comunhão com os irmãos. O povo pensa que crente não festeja. Quem mais festeja somos nós, os crentes. É alegria quando a gente se encontra. É alegria quando a gente faz comunhão uns com os outros. É alegria quando a gente se reúne. O povo pensa que a gente é seres angelicais, que anda nas nuvens, que não faz. Não, querido, a gente tem uma vida normal. A gente conta piada, a gente brinca, a gente se diverte. A gente dança. A gente se alegra, a gente come e como come. Se tem uma coisa que o crente faz bem é comer. Amém? Então, queridos, embora seja provavelmente uma ofensa para os romanos naquela época, para os cristãos era uma honra ser chamado como Cristo, porque estavam de fato se assemelhando àquilo que Cristo havia feito. Então eles estavam replicando pequenos cristos na terra. Então vamos ver de fato esse texto, Atos do 11 ao 22, do capítulo 11, do 22 ao 26. Atos, capítulo 11, do 22 ao 26. Aqui está falando de um contexto. Vamos lá. Então, as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia, ou seja, os discípulos separam Barnabé e enviam Barnabé a Antioquia. Aqui havia, no contexto mais acima de Atos, você vai ver que houve uma dispersão da igreja por causa da morte de Estevão. Estevão tinha sido apedrejado e a igreja se dispersou da região. Então, chegando lá em Antioquia, começou a haver um mover das coisas de Deus. Eles começaram a ser ousados em pregar o evangelho. Então, veja o que aconteceu. O qual, tendo chegado à vista a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos com o propósito de coração, eles permanecessem no Senhor, pois ele era um bom homem e cheio do Espírito Santo e de fé. Isso aqui está falando de Barnabé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor, lá na região de Antioquia. Agora presta atenção. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. Então, o que foi que Barnabé fez? Barnabé, peraí, o negócio está crescendo aqui, o negócio está pipocando. Deixa eu buscar reforço. Aí ele vai lá e busca Saulo. E aí traz. E aí ele chega aqui e traz Saulo para Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniam, presta atenção, um ano inteiro eles se reuniam como a igreja e ensinavam muitas pessoas. Então, presta atenção, você tem que entender que o cristianismo ele é pautado no ensino. Você não pode simplesmente dizer, eu aceitei Jesus, agora eu vou viver a vida como eu quero. É por isso, querido, que muitos cristãos são taxados como mundanos. Espera aí, você é cristão de verdade? Por quê? Porque não aprendem aos pés de Deus. Não de fato decidem renunciar às suas vidas, porque o ensino ele liberta. Mas liberta de quê, pastor Diego? Meu querido, você sabe o que é, no meu caso, por exemplo, 22 anos de uma vida mundana, de ensinamentos, de doutrinas, de coisas que eu precisava entender e mudar. Aí eu começo a olhar para os judeus da época e começo a compreender um pouco do que os judeus estavam vivendo. Uma nova doutrina, porque eles viviam pela lei, agora vai ter que viver pela graça. Você vai entender que para você ser perdoado de um pecado, você tinha que pegar um sacrifício, você tinha que pegar um animalzinho ali, uma pomba, um cordeiro, uma ovelha, e levar para ser sacrificado, para que aquele sacrifício encobrisse o seu pecado. E de repente toda essa cultura, toda essa tradição, para aqueles que estavam em Cristo, teria que ser mudada. Você não precisaria mais pegar um animalzinho debaixo do braço e levar para ser sacrificado. Você ia no Santos dos Santos, no seu lugar secreto e dizia, Pai, eu pequei, me perdoa, em nome de Jesus. Então, meu querido, para a mente de um religioso, isso aí é uma confusão. Meu Deus do céu, imagine a situação. Você acostumado, sendo ensinado por gerações e gerações, pecou, pega uma pombinha, leva ali. Aí sacrifica a pombinha, pronto, seu pecado foi encoberto, pode ir, vai em paz, não peques mais. Aí de repente vem a graça, e agora você não mais
tem que levar a pombinha, você tem que chegar no seu secreto e dizer, pai, eu pequei, me perdoa. E simplesmente está perdoado. Aí outra coisa que eles tinham que aprender mediante a isso, fé. Fé. Porque imagine, você está acostumado com a liturgia de você pegar um animal, levar e sacrificar. E agora, de repente, você não precisa mais fazer isso. Você só vai no seu secreto e diz, pai, eu acredito no sacrifício inteiro de Cristo, do ungido, do Messias. Ele pagou realmente o preço. Então agora eu simplesmente vou lá e peço perdão, porque existe um intercessor, um advogado, que me justifica. Para a gente que não estava inserido naquela cultura, é uma coisa. Eu nunca precisei sacrificar um animal para encobrir meu pecado. Mas para eles, querido, que viviam essa tradição, aquilo ali era revoltante. Tanto que você vai ver o apóstolo Paulo em diversas cartas ensinando justamente aos gentios, que eram povos que não tinham aliança com Deus, e ensinando também aos judeus, aos gregos, aqueles que iam se achegando ao evangelho. Eles tinham que compreender que agora era uma nova dispensação. Aí mais à frente aqui eu vou falar sobre os elementos fundamentais, as doutrinas fundamentais de Cristo. Por que de Cristo? Porque Cristo já estava na velha aliança. Aí você vai ver quais são os elementos fundamentais de Cristo. As doutrinas básicas. Presta atenção. Fé em Deus, arrependimento de obras mortas, imposição de mão, os batismos. Aí fala dos 3 tipos de batismo, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Quando a gente lê isso, a gente acha que é uma nova doutrina que está sendo inserida, sendo que não, isso aqui já existia na lei. Essas doutrinas básicas já existiam na lei, mas a Bíblia diz aqui que são doutrinas básicas de Cristo. Ei, querido, mas Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é o título. É o Messias, a doutrina do Messias, as doutrinas básicas de Deus. Já estava lá na lei. Então, simplesmente, eles chegam e começam a ter que modificar a maneira de ver essas doutrinas. Como eu expliquei, por exemplo, a fé em Deus ela passa a ser mudada, porque antigamente a salvação ela tinha que vir por obras. Mas a Bíblia diz que ninguém era salvo pelas obras. Tanto que a Bíblia diz, ei, se você pecar, você tem que oferecer um sacrifício. Mas por que alguns foram salvos? Alguns da velha aliança foram salvos crendo na vinda do Messias. Porque toda a lei, todo o Velho Testamento estava apontando para Cristo. Aí você vai mais à frente, dentro dessas doutrinas básicas. O que é que eu estou ensinando para vocês, querido? Que para você ter uma vida cristã, você tem que estar arraigado, inserido na palavra de Deus. E você não vai estar inserido se você não entender o que significa doutrinas básicas. Por exemplo, já teve uma EBD nossa que a gente ministrou sobre doutrinas básicas. Já teve outra EBD que a gente falou sobre os frutos do Espírito. Você não vai ser chamado de cristão, porque o fruto do Espírito nada mais é do que a evidência externa de que você está vivendo Cristo. O que é o fruto do Espírito? Amor. Se você não anda em amor, o externo não mostra para as pessoas que você tem Cristo em você. O que é o fruto do Espírito? Paciência. Se você é uma pessoa impaciente, de fato as pessoas não olham para você, rapaz, você serve a Cristo mesmo? Ou o fruto está evidenciando que você é de Cristo? Ou aquele fruto ali está sendo desejoso? As pessoas vão olhar, meu Deus, como brilha aquele fruto. E aí, quando você começa a praticar de fato os frutos, é que nem você olhar para uma manga rosa, bem bonita, brilhosa. As pessoas dão água na boca, elas sentem desejo de estar perto. Já passou para a seguinte situação, você está em um lugar e as pessoas olham para você e dizem, rapaz, você é diferente. Você é diferente, tem algo diferente em você. Ei, querido, é o fruto sendo evidenciado. É o bom, você sabia que o fruto ele exala um perfume? É o bom perfume de Cristo sendo exalado através da sua vida. Vamos para cá novamente. Então presta atenção. Aí ele fala sobre o arrependimento de obras mortas. E aí eu entro nesse contexto que para você se arrepender de obras mortas, o que era obras mortas? Pecado. Como é que o pessoal antigamente se arrependia de obras mortas? Ele simplesmente pegava um animalzinho e levava para ser sacrificado. Agora Jesus inicia uma nova dispensação, um novo contexto de uma vida cristã, dos fundamentos básicos. Então eu paro agora de sacrificar o animalzinho porque eu entendo que um homem já pagou todo o preço. Já sacrificou todo o sacrifício que precisava ser. Então todas as vezes que eu tento voltar à prática judaica, eu anulo o sacrifício de Cristo. Percebe agora, dentro da cultura romana, da cultura judaica naquela época,
a confusão na mente dessas pessoas, porque eles estavam acostumados a praticar isso. Então alguns aceitaram a Jesus, mas continuava levando o sacrifício quando pecava. Aí Paulo diversas vezes, em diversas cartas, vai ensinar para a igreja: ei, não precisa mais disso. Agora é pela graça. Agora já foi pago o preço. Vá no seu secreto e pede perdão e não peques mais. Se encha da presença do Espírito. Aí mais à frente você vai ver o batismo. Mas, pastor Diego, o batismo não foi algo que veio na nova aliança? Não, querido, já existia. Você sabia disso? Quem é que já sabia que o batismo já existia? Porque a Bíblia diz, deixa eu ver aqui o texto, espera. Primeira Coríntios 14, do 10, 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis os que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Presta atenção. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Uau! Então você percebe aqui, querido, que doutrinas básicas é um assunto que já existia na lei. Você percebe que batismo, como ele está dizendo aqui, não foi algo que foi instituído na graça, foi algo que já existia. Eles foram batizados na nuvem e no mar, nas águas, e uma pedra viva acompanhava eles, ou seja, eles bebiam e comiam comida espiritual. Quantos aqui lembram que caía maná do céu, o pão vivo que desceu do céu? Ou seja, a mesma forma que hoje nós provamos de Cristo, porque Ele é o pão vivo que veio do céu, a mesma forma os antepassados provaram desse mesmo Cristo. O maná que caía do céu, o suprimento, a provisão que vinha de Deus. Amém, queridos? Então você começa a entender que é impossível você viver de fato um cristianismo sem você entender sobre doutrinas básicas. É um dos conceitos que você tem que ter enraizado dentro de você para que você viva de forma cristã. Você tem que saber quais são os tipos de batismo: batismo no corpo, batismo nas águas e batismo no Espírito. A Bíblia fala de 3 tipos de batismo. Amém? Então, se você está se achegando agora ao Evangelho, está conhecendo o Evangelho, entenda que existem 3 tipos de batismo. Para você viver de fato na íntegra desse Evangelho, busque esses 3 batismos. O batismo no corpo é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O batismo nas águas é referenciado ao batismo de João Batista, que é para arrependimentos de pecado, para você confessar publicamente que está se arrependendo da sua vida, está se levantando agora uma vida nova. E o batismo no Espírito, para que você possa orar em línguas e andar debaixo de poder. Porque, meu querido, não tem coisa pior do que um crente andar de forma carnal. E aí é por isso que muitas vezes a gente é chamado de: será que você é cristão de verdade? Porque não estamos nos enchendo do poder de Deus. E aí uma vida que era para ser uma vida cristã passa a ser uma vida vazia. E aí entra domingo, sai domingo. Você entra na igreja, sai da igreja. E continua a mesma coisa e nada muda. Você vê o irmão prosperando e você continua estagnado. Aí você diz: mas o que é que eu estou fazendo de diferente? Eu continuo indo à igreja, eu continuo dizimando, eu continuo ofertando. Não se trata apenas disso. São várias coisas que existem no Evangelho. É se encher da palavra, é se encher do Espírito, é andar em amor. Veja que negócio interessante. Quando você está cheio do poder do Espírito, meu querido, dificilmente não, eu vou dizer, é impossível você andar com raiva. Eu desconheço alguém que está cheio do Espírito, que anda com a cara emburrada, dando patada nos outros. Se você de fato todos os dias separa momentos de oração, comunhão com Deus, porque o que significa comunhão? É você se tornar comum a Ele. É aquilo que é dele pertencer a você, e aquilo que é de você pertencer a ele. Vocês são comuns. E aí você começa a andar como Jesus anda. Aí você começa a ser chamado de fato de cristão. Amém? Aí você começa a simplesmente andar como Jesus andou. Aleluia. Aleluia. Vamos adiante. Sabe que uma vida cristã, ela é baseada também na renúncia?
Você não vai viver uma vida cristã se você não renunciar. Se você acha que vai chegar no cristianismo e vai continuar a mesma pessoa, meu querido, você está muito enganado. Isso não é cristianismo, mas você vai continuar sendo o mesmo. A Bíblia diz assim, aí, em Mateus 16, 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ser cristão, meu querido, é ir após Jesus. O próprio Cristo está dizendo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Aí mais à frente ele diz assim, em João 8, 31 ao 32, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O que é isso, querido? Libertação é justamente você se desprender dos seus achismos, dos seus conceitos. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer. Conhecer o que? A verdade. Conhecer quem? Cristo. Se eu não o conheço de fato, se eu não decido viver como ele viveu, eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo eu mesmo. E aí João 8, 31 ao 32 diz, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, aqueles que começaram a crer em Jesus. Então, se você é novo convertido, se você está assistindo essa ministração e se achegou agora ao Evangelho, preste atenção no que é que Jesus está dizendo para você. Se vocês permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Outra coisa, a vida cristã, ela também é baseada no amor. Eu comecei a minha ministração falando justamente sobre isso. Em João 13, João capítulo 13, do versículo 35, diz assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, você é conhecido como um discípulo de Jesus, o seu título cristão passa a ser evidenciado, passa a ser, de fato, como é que eu posso dizer, expressado, quando você realmente ama uns aos outros. O amor, meu querido, é a marca de uma vida cristã. Aí você depois em casa, a tarefa de casa, vai lá em Coríntios 13 e procure ver o conceito de amor. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo confia, o amor tudo espera. Anote aquilo ali, querido, numa parede. Se você acha que ainda está falhando em alguma coisa, circula, grifa. Ensinamento é isso, querido, é você pegar os detalhes e começar a pôr em prática. A mesma coisa eu ensino para a UDI. Querido, você quer viver os frutos do Espírito? Quem aqui não quer andar nos frutos do Espírito? Mas sabe que tem frutos que são mais difíceis do que outros da gente viver? Tem frutos que apertam o nosso sapato. Tem pessoas que têm uma natureza mais explosiva, então de repente aquele fruto, paciência, vai ser mais difícil de você exercê-lo. Mas aí você faz o quê? Você grifa aqueles frutos e aí você diz: papai, fazer que nem eu faço com as criancinhas: pai, esse aqui eu estou vivendo, esse aqui mais ou menos, esse aqui está legal, esse aqui só Jesus na causa. Então você começa a ver os frutos: amor, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Você começa a ver aqueles frutos ali, você começa a pontuar: epa, isso aqui eu não estou vivendo legal não, eu preciso praticar isso aqui. Então você começa a botar isso na sua cabeça durante o seu dia a dia: epa, paciência, eu preciso ser mais paciente, eu não preciso apontar o dedo para ninguém aqui, para você já saber o que é que você precisa melhorar. Todo mundo aqui tem uma areazinha que precisa melhorar, senão a gente não estaria aqui, querido. Eu digo, e eu começo daqui de cima, de todos que ministram: não tire a gente por espirituais demais, achar que porque a gente está ministrando a gente é perfeito. Longe disso. Se estamos aqui é porque estamos crescendo, estamos avançando. Se um dia, como o pastor Cláudio Duarte disse, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, passe longe dela, nem entre, para não contaminar ela. É verdade, querido, porque na verdade essa igreja não existe. Ela é feita de pessoas que estão em aprendizado, em constante aprendizado. E você pode passar um mês inteiro exercendo paciência, aí de repente, passou o 31º dia ali, virou o mês, aí acontece uma situação punk daquela, e você, pá, explode. Aí você fala: meu Deus do céu, não é possível.
Não é possível, eu retrocedi. Mas não se trata disso, querido. Se trata todos os dias você se perdoar e avançar. Se trata todos os dias de um aprendizado, você dizer, não, eu não desisto, Cristo não desistiu de mim, por que eu vou desistir? E aí você começar a pôr isso em prática, verdadeiramente. O evangelho é a coisa mais simples que existe. A gente é que complica, a verdade é essa. O evangelho, querido, é a coisa mais simples do mundo. A gente é que complica. É engraçado que, às vezes, a gente consegue exercer paciência aqui entre os irmãos, mas dentro de casa não. Já parou? Eu gosto muito de ver vídeos no Instagram. E certa feita eu estava vendo um vídeo muito interessante. Uma criança derrubou um copo em casa, tomando suco ali, derrubou o copo, manchou a mesa, tal, não sei o quê. Aí a mãe, mas menino, não sei o quê, papapá, caixinha de fósforo. Aí a moral do vídeo, se fosse o seu pastor na sua casa, será que você o trataria dessa mesma maneira? Porque ser cristão de verdade é em casa, meu amigo. Ser cristão aqui dentro da igreja é fácil. E ainda assim tem uns risca-faca, tem porque a Bíblia diz que ferro afia ferro. A Bíblia diz que ferro afia ferro. Talvez o meu jeito te incomode, mas deixa eu te dizer uma coisa, me ame, porque eu te amo. Talvez as minhas tatuagens possam trazer um religiosismo dentro de você. Moxa, o cara é todo tatuado e é pastor e está ministrando. Querido, papai me escolheu, não posso fazer nada. Aleluia. A Bíblia diz que ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Amém? Mas o que é que eu quero dizer? Talvez viver cristianismo aqui dentro da igreja é fácil. Eu vejo Margot, saudade, não sei o quê. Mas quando a gente passa a conviver dentro de casa, que a gente começa a ver defeitos, eu e minha esposa, constantemente a gente troca, né? Aí eu sou o cabeça. Eu sou o cabeça. Fique calma. Brincadeira, eu gosto de brincar com ela nesse tom, né? Quando a gente... Aí meus meninos aprenderam. Quando a gente está discutindo, não é brigando, não, discutindo aí, pai, os meninos, mamãe, papai é o cabeça. Então, ser cristão dentro da igreja é fácil, meu querido. Eu quero ver ser cristão no trabalho, eu quero ver ser cristão dentro de casa. Aí eu pego esse vídeo que eu citei para vocês como exemplo, é muito fácil a gente chegar ali no cotidiano do dia a dia, entre pessoas que a gente ama de fato, e explodir. Agora eu quero ver o pastor Fábio ou uma Cássia, ou o pastor Vônio chegar na sua casa sem querer derrubar um copo. Não, meu pastor. Aí o pastor, deixa eu limpar. Não, de forma alguma, eu limpo. Pode ficar sentado, eu vou cuidar de você, eu limpo. Aí quando o menino, vai limpar agora, pega o pano, vai lavar. Espera aí, que incoerência é essa? Aí no trabalho, chega aqui, meu pastor, você é uma bênção, pastor Vônio, eu te amo. Eu estou aqui para te servir, viu, pastor Vônio? O que você precisar, conte comigo. Eu estou falando pastor Vônio porque ele está sempre à frente das coisas que estão acontecendo aqui, de construção, de tudo mais. Pastor, o que precisar, conte comigo. Aí chega no trabalho, o chefe pede uma coisa, não é minha obrigação fazer isso. A esposa pede uma ajuda para lavar os pratos. Não, eu estou cansado. Mas se o pastor pedir, se o pastor Vônio pedir, se eu pedir, agora mesmo, estou indo. A pessoa se faz solista de um jeito que eu fico admirado. Eu falo, meu Deus, é maravilhoso ser cristão, não é verdade? Isso aí você pode trazer para todas as áreas, paciência, amor, longanimidade, domínio próprio. Dentro da igreja é maravilhoso, querido. Agora vamos viver de fato essa vida cristã dentro de casa, no trabalho. Amém, queridos? Eita, Deus maravilhoso, já estou encerrando. Em João capítulo 15, do versículo 1 ao 19, o amor é a base do evangelho. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. E limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, ou seja, sem Cristo, ninguém frutifica, meu querido. Se a varinha, que somos nós, se o ramo não estiver enxertado nele, a gente não dá fruto. O que quer dizer isso? Se eu não estiver meditando constantemente no amor, se eu não estiver me enchendo toda hora da presença de Deus, do Espírito Santo, meus frutos vão murchar. Aquilo que de fato é para ser externado, aquele bom perfume que a Bíblia fala de Cristo, não flui.
não é evidenciado. Aí, de fato, você vai ouvir das pessoas. Se você é cristão de verdade, amém? Vamos continuar. Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí eu botei um parênteses aqui. O fruto é a evidência externa de uma vida cristã. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e seca, e os colhem e lançam ao fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é gloriado o meu Pai, que deis muito fruto. Presta atenção, o próprio Cristo está dizendo aqui, meu querido, que dar glória a Deus é quando a gente dá fruto. A gente frutificando, o nome do Senhor está sendo glorificado verdadeiramente. Porque o título cristão, rapaz, você é crente, né? Você é cristão. Isso glorifica a Deus. Amém, queridos? Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor, se guardados os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria, permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este. Presta atenção, isso é o mandamento de Cristo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vou parar por aqui para a gente encerrar, que já acabou o meu tempo. Mas o que é que eu quero dizer? Um dos pilares principais do evangelho, do cristianismo, é o amor. Eu não entrei muito nesses detalhes porque eu queria abrir o leque para dar aos outros ministros que vão vir embasamento para, de fato, discorrer vários temas sobre vida cristã. Então eu fiz um penteado, eu busquei pegar o termo cristão para que você entendesse na íntegra o significado desse nome. Então se alegre e se entristeça quando alguém olhar para você e disser: tu é cristão de verdade? Faça uma autoanálise. Não espere ninguém chegar para você e dizer: você é cristão de verdade. Você mesmo tem a autoridade e o poder para discernir a si mesmo. Eu não preciso apontar o dedo para ninguém aqui desse lugar para dizer: meu querido, você precisa melhorar nisso. Você sabe o que é que você precisa melhorar. Porque uma vez que Cristo, estando em Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E sabe quem é que convence o homem do pecado e do juízo? É o Espírito. E ele está em mim, está em você. Então, se o Espírito está em mim, está em você, tenha coragem e diga: Senhor, sonda-me. Como o salmista fez: vê se há em mim algo mal. Vê se há em mim algo que não condiz com a tua palavra. Revela ao meu coração. Conheça as escrituras e diga: epa, peraí, eu estou falhando nisso, eu preciso melhorar. Não espere que uma pessoa de fora ou quem quer que seja aponte o dedo para você para dizer: você precisa melhorar nisso. Seja você mesmo um esmero, uma excelência para Deus. Entenda qual foi o propósito de Cristo ter morrido ali naquela cruz. Não foi em vão. Ele pagou um alto preço. Então, o que nós podemos fazer, mínimo, é renunciarmos e dizer: Senhor, eu quero viver o amor verdadeiro. Amém? Louvado seja Deus. Pastor Vonen, obrigado, gente.